Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Estudando o Sermão da Montanha, os evangelistas falam que Jesus saía dele uma força que curava qualquer enfermidade. Naquele dia, uma grande multidão estava naquelas cercanias para ouvir a sua mensagem. Evidente que ninguém ousava questionar a sua mensagem, a não ser, como num roteiro, os seus discípulos. Quando Jesus concluiu o Sermão da Montanha, a multidão, segundo a narrativa dos evangelistas, ficou impressionada por causa da sua autoridade. Jesus falava não conforme os fariseus, estudiosos da Torá, ou os escribas, também estudiosos judeus. Falava com uma autoridade nunca antes vista. Também alguns soldados, quando receberam a ordem para prender Jesus, voltaram e disseram aos doutores de Jerusalém: não foi possível prendê-lo, porque ele fala como nenhum outro homem jamais falou. A autoridade de Jesus era incontestável. E daí concluímos que, embora o Sermão da Montanha seja um código divino de comportamento, seja uma bela síntese de redenção espiritual, ele nada seria se não viesse da autoridade do Cristo. Seria um belo poema, um belo código de conduta. Sem a autoridade de Jesus, o Sermão da Montanha não passaria de um lindo texto literário, porque viria da boca de quem não teria autoridade. Mas como veio das palavras de quem tem autoridade, é semelhante a um cheque que é assinado por quem tem saldo bancário. O Sermão da Montanha, na boca de quem não teria autoridade de fazê-lo, não teria validade alguma. O que é autoridade? No direito, a autoridade vem de um nome chamado jurisdição. Quem tem jurisdição tem autoridade. Mas a jurisdição jurídica também necessita de um outro nome denominado competência. No direito, o juiz tem autoridade quando ele tem jurisdição e competência para sentenciar, falar ao processo. Do mesmo modo, o delegado, o promotor, o procurador, o assessor jurídico, o advogado, terão de ter jurisdição e competência para falarem ao processo, solucionarem o conflito ou fazerem parte dele. Compreendemos que jurisdição é poder e competência é condição legal para exercer o poder. Na medicina, por exemplo, o médico, para fazer uma cirurgia, ele terá de ter jurisdição. A jurisdição é a condição necessária para que ele possa fazer cirurgia. E competência, a condição de ser especialista para aquele tipo de cirurgia. Não basta apenas a competência ou não basta apenas a jurisdição. O poder vem do conhecimento. Jurisdição significa condições legais
que o Estado oferece para que o indivíduo possa exercer o poder. Competência é a condição legal. Um juiz de uma cidade terá jurisdição, porque ele foi nomeado para ser juiz daquela cidade. Mas se ele tiver alguma ligação com alguma das partes, mesmo ele tendo jurisdição, o direito diz que ele é suspeito, ele terá que ser afastado do processo, porque ele tem afeto ou desafeto com alguma ou com as duas partes. Embora ele tenha jurisdição, ele não tem competência. No direito, a palavra competência não é não ter condições, é não ter condições legais, porque não vai ser imparcial. Vai tomar as dores de alguma das partes. Do mesmo modo, no campo espiritual, a autoridade de Jesus vinha de uma jurisdição. E uma vez perguntaram-lhe: com que autoridade você fala isso? E ele respondeu com uma outra pergunta, que não souberam responder. E aí ele respondeu: já que vocês não me respondem com que autoridade João Batista falou, eu também não vou dizer com que autoridade eu tenho a falar. Jesus também questionava. A autoridade vem de um conhecimento que lhe dá poder e de uma condição moral para falar sobre aquilo que fala. É como um sacerdote, um religioso, um cientista. Ouvir a palestra de um agente da saúde, seja enfermeiro, médico, fisioterapeuta, para falar, por exemplo, sobre os malefícios do fumo, do cigarro, ele pode ter muito conhecimento. Mas se ele disser que ainda é um fumante, o que nós vamos pensar dele? Ele tem jurisdição, ele tem conhecimento, ele tem poder, mas ele não tem condição moral. Porque mesmo com esse poder, mesmo com essa jurisdição, ele não tem competência, porque, apesar de saber, ele não cumpre, ele não atende, ele não respeita o que ele conhece. Tem conhecimento, tem poder, tem autoridade no conhecimento, mas ele não tem autoridade intelecto-moral, tem autoridade intelectual. Ou então aquele que tem autoridade moral, ele não fuma, mas ele não tem conhecimento. Então ele não pode falar sobre os malefícios do cigarro, porque ele, embora tenha condição moral, ele não tem autoridade científica para tratar do assunto. Jesus tinha autoridade, então significa dizer que ele tinha conhecimento e condição moral para falar a respeito daquilo que ele falou. Perdão das ofensas, bem-aventuranças. Ele começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Bem-aventurados, ou seja, felizes, porque feliz ele era. Feliz ele é. Depois ele falou: vós sois a luz do mundo, querendo que o homem que se conhecesse pudesse desenvolver toda a sua capacidade de percepção. Vós valeis mais do que as aves do céu e os lírios do campo. Demonstrando, depois da felicidade, que ele também se conhecia. Ele era feliz, porque ele era humilde, puro de coração. Ele era feliz porque era perseguido por causa das verdades eternas, mas ele também era portador de um profundo autoconhecimento. Ele sabia o que ele era e o que ele veio fazer. Depois Jesus fala, ainda continua a respeito do perdão. Se alguém te forçar a andar mais 1 milha, vai com ele mais outra milha, 2 milhas. Por que que ele falou sobre o perdão como ninguém jamais falou? Porque ele praticava o perdão. Ele, além de ter conhecimento profundo, também praticava o que ele falava. A autoridade de Jesus vinha da sua capacidade de perceber e, ao mesmo tempo, de falar sobre aquilo que ele praticava. Por isso que ele incomodou, por isso que ele causou uma turbulência naquela época, gerou um medo por parte dos governantes de Roma e, ao mesmo tempo, o medo de perder o poder religioso por parte dos doutrinadores, sacerdotes,
doutores, escribas e fariseus da época. A autoridade de Jesus era perturbadora. No filme Ben-Hur, tem uma das cenas mais lindas de toda Hollywood. Talvez a cena mais comovente, provavelmente a cena que deu aquele filme Ben-Hur 11 estatuetas do Oscar. É um momento, claro que o filme vem de um livro, que é uma ficção, mas que o autor foi muito feliz quando retratou a autoridade de Jesus. Depois que Judá Ben-Hur foi preso, acusado injustamente por uma tentativa de assassinato ao governador da Judéia, ele estava preso indo em direção às naus, onde lá ele trabalharia como escravo nas galés. E em algum momento, toda aquela caravana passa pela Galileia. E Jesus, vendo aquele homem, que era o único que foi ordenado a não dar água a ele, ele saiu e ofereceu-lhe água. E um centurião, quando viu aquele homem recebendo água, desatendendo às suas ordens, ele ameaçou chicotear Jesus. Quando Jesus se levantou, ainda com a água, ele olhou para o homem e o homem parou, ficou estagnado. E não suportou, e não teve nenhum tipo de procedimento. E apenas calou, voltou e deu ordem para prosseguir. E Jesus continuou dando água para ajudar Ben-Hur. Nesse momento, o diretor do filme percebeu a autoridade de Jesus. Uma autoridade que causava uma calma. Mas de onde vinha essa autoridade? O que era essa autoridade de Jesus? Como ela pode ser entendida e compreendida? A autoridade de Jesus vinha do seu amor. A força que saía dele e que curava a todos, voluntária e involuntariamente. Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e que viu toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro se esvaindo, tal qual o seu sangue, ela pensou, como dizem, que dele sai uma força que cura a todos. E se eu puder pelo menos tocar suas vestes, eu tenho certeza que eu também vou ser curada. E assim aconteceu. Quem tocava com fé em Jesus, saia dali curado. Então, realmente esse ser abalou, esse ser foi muito grande. O planeta Terra não comportou a grandeza de um ser que curou não apenas milhares de enfermos, mas milhões de enfermos. No dia do Sermão da Montanha, toda a Judéia, nas cercanias de Tiro e de Sidom, Jerusalém, uma grande multidão, os evangelistas falam, uma enorme multidão, estava ali para ouvir as suas palavras e ao mesmo tempo ser curada de todas as enfermidades. Não se tem notícia de que Jesus deixou algum enfermo sem curar. Todos aqueles que foram e que pediram a ele foram curados. Ora, irmãos, a grandeza de um espírito desse, ninguém jamais teve esse poder. O máximo que nós temos notícia de alguns profetas, ou até alguns médios curadores, que por meio da assistência espiritual fazem suas curas. Mas ser curado de forma involuntária, porque saía dele uma energia que curava a todos, isso realmente é inexplicável à luz da ciência, mas não à luz do amor. Mas poderíamos imaginar o que Jesus sentia em termos de amor. É provável que alguns de nós, ou quase todos nós, já tenhamos passado por alguma experiência na solidão, sentindo esse amor, gostando de estar sentindo esse amor, sentindo o alto amor,
amando a si próprio, de tal maneira que chega às lágrimas. Quem já experimentou essa sensação, não dá para conter as lágrimas. Aquele que sente esse amor, aquele indivíduo que sente esse profundo amor por si mesmo e pelo resto da humanidade, realmente não consegue suportar, e as lágrimas chegam de forma natural. É uma experiência das mais significativas, das mais místicas. É a verdadeira beatitude, é a verdadeira paz. O amor que nós sentimos por nós mesmos e também pela humanidade, por todas as pessoas. Quando o Espírito permanece nessa faixa constantemente, porque não é todo momento que nós experimentamos essa sensação. São alguns momentos, são raros momentos, mas quando o Espírito mantém essa sintonia com todas as mentes que sentem esse amor, já começa a sentir um pouco dos prelúdios dessa autoridade do Cristo. Só quem tem autoridade é quem ama. Porque quem ama exerce o verdadeiro poder, a verdadeira jurisdição divina. A jurisdição de Deus se chama amor. Ser competente na vida é colocar amor em tudo que faz. De que adianta, já dizia o apóstolo Paulo, conhecer as línguas dos anjos, falar, conhecer as ciências, todos os mistérios, se não sentir amor, se não sentir a caridade, que é o amor em ação, seria simplesmente um vazio, um fogo que não queima, uma luz que brilha, mas não aquece. Essa autoridade do Cristo é a autoridade que vem do seu amor. Hoje nós lembramos da sua crucificação e chamamos da paixão do Cristo, a paixão em um outro grau de evolução de amor. Nós poderíamos atingir o conhecimento profundo que ele atingiu, mas sem o amor, quem sobe a montanha do conhecimento sem amor, terá de descê-la para subi-la com amor. Mas quem sobe a montanha da evolução com amor, não precisa descer para adquirir conhecimento, porque lá no topo dessa montanha adquirirá o conhecimento necessário. Então, o que causa as nossas idas e vindas para planetas de provas e de expiações não é a falta de conhecimento. Porque a falta de conhecimento, isso pode ser suprido ou suprida no plano espiritual. Necessitamos das reencarnações para podermos aprender a amar. E é evidente que quando o indivíduo aprende a amar, ele também aprende pelas vias da intelectualidade. Porque o amor também existe no plano racional. Por exemplo, para amar o inimigo, não basta apenas a vida afetiva ou a vida emocional. O amor emocional não é suficiente para amar o inimigo, mas o amor racional poderá dar o início. Eu vou amar você. Mesmo que você não queira, eu vou amar você. Está decidido. Eu decidi racionalmente amar você. E quando essa decisão é tomada racionalmente, é evidente que aí começa o processo da emoção. Esse processo da afinidade. Uma mulher nos Estados Unidos viu sua única filha ser assassinada. E ela se converteu à vida cristã. E o pastor da sua igreja disse: você só pode ser cristã se você perdoar esse homem. Só assim você será aceita na minha igreja. E aí a mulher teve que enfrentar o desafio imposto pelo pastor da igreja. E ela foi até a prisão. O homem não a conhecia. Se aproximou e no início foi muito difícil. Ela rejeitou algumas vezes, se aproximava e se afastava. E no início ela começou a sentir pena dele. E começou a conversar com ele, sentindo pena. E ele, sem conhecer a verdadeira origem daquela mulher, a mãe da menina que ele matou. Com o passar do tempo, essa mulher conta no seu livro que ela começou a sentir afinidades. Até que um dia ela sentiu profundo sentimento de amor materno por aquele rapaz.
E foi aí que o pastor disse: agora você é uma cristã, porque agora você ama o assassino da sua única filha. Isso significa que o amor vem também de uma postura racional. Terá de amar, terá que fazer, ainda que o coração não queira, ainda que o sentimento não se abra, ainda que não haja qualquer afinidade. Mas a decisão em amar partiu de uma decisão racional. E depois que o indivíduo ultrapassa essas barreiras da decisão e toma a decisão, fica mais fácil. O difícil era nós fazermos ou tomarmos essa decisão. Quando nós pensamos que o amor também é racional, que o amor também vem das vias da consciência racional, que o amor também vem de uma decisão que não vem do coração, mas da razão, nós percebemos que o amor envolve tanto a razão quanto a emoção. Mas quando nós falamos em amor ao inimigo, o que nós pensamos? Sentimento. Ou em afeto àqueles que nós não temos afinidade, nós pensamos em sentimento. Eu não tenho sentimento e não vai ter. Nunca vai ter se não tiver uma decisão racional. Se não tomar a decisão racional, eu vou amar você, nem que você não queira. Eu vou amar você, nem que meu ego não queira. Eu vou perdoar você, ainda que o meu ego não queira. Ainda que eu não sinta vontade de fazer isso. Eu vou amar você, porque eu preciso cumprir essa lei divina. Porque o mesmo Pai que me fez, também fez esse meu terrível assassino da minha filha. Então nós começamos a entender que a autoridade de Jesus não vinha apenas de sentimentos. O amor de Jesus também fugia da razão, vinha da decisão puramente racional, e não de uma decisão eminentemente emocional. Quando nós percebemos isso, quando nós entendemos isso, nós passamos por essas experiências gratificantes. A experiência de sentir amor sozinho, sozinha. Você está sozinho em casa e está sentindo amor. Está sentindo amor, profundo amor. Os espíritos que se aproximam de nós, os espíritos que nos amam e que passam essa energia de amor para nós. E começamos a sentir essa energia e entramos na sintonia deles e desejamos permanecer indefinidamente nessa energia de amor que nos dá a verdadeira autoridade, que nos dá a verdadeira condição moral para falarmos de amor. E foi o que aconteceu com Jesus. Falou de amor ao inimigo, falou de amor ao adversário, também falou que deveríamos tomar cuidado com os falsos profetas, com os líderes que ainda não aprenderam o verdadeiro sentido da condição moral. Mas Allan Kardec nos vem com uma outra linguagem, falando em evolução intelecto-moral. Para Kardec e também para Jesus, a verdadeira autoridade vem da condição intelectual e da condição moral. E o que é condição intelectual? É a condição do conhecimento. E o que é conhecer alguma coisa? Conhecer significa compreender o fenômeno. E o que precisamos para compreender o fenômeno? Os fenômenos materiais e os fenômenos espirituais. Precisamos da pesquisa. E pesquisar é saber observar, registrar, analisar, comparar, para depois compreender. Ninguém ama aquilo que não compreende. Ninguém ama aquilo que antes não observou. Ninguém ama aquilo que antes não soube registrar, não anotou em seu coração ou em sua consciência, não fez comparações, o hoje com o ontem, o indivíduo que pratica o bem com o indivíduo que pratica o mal. As consequências, as leis de consequências, de ação e de reação no campo do direito natural, no campo da justiça divina. Quando Allan Kardec fala em autoridade intelecto-moral, ele está falando de alguém que tem profunda compreensão daquilo que fala, daquilo que faz, e também tem profundo amor. Só quem tem condição moral é quem ama. Condição moral, evolução moral, significa amor. Evolução intelectual significa compreensão. O indivíduo pode até não saber ler ou escrever, mas se ele tem conhecimento no sentido de compreensão,
ele tem autoridade intelectual. Quantas pessoas que não têm curso superior e que são verdadeiras doutoras ou verdadeiros doutores na área que trabalha, autodidatas, observadores dos fenômenos da natureza, agricultores que não são engenheiros da agrimensura. Quantas pessoas que conhecem profundamente porque aprenderam a compreender. Mas não vamos confundir compreensão com aceitação. A autoridade de Jesus não veio de uma aceitação diante do erro, diante da injustiça. No Sermão da Montanha ele falou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando ele falou em justiça, ele quis dizer que não deveremos aceitar as injustiças, mas devemos compreender a mão do injusto, a caneta do injusto, o trabalho do injusto. Compreensão não é aceitação. O indivíduo pode compreender a razão do homicídio, mas nunca aceitá-lo. E quase sempre nós confundimos compreensão com aceitação. Como confundimos lógica com certo e errado? A lógica é uma ciência de fazer bem feito. É a ciência da eficiência, mas nem sempre a lógica é a ciência da eficácia. Quando falamos em lógica, não estamos falando certo ou errado. É lógico, ou seja, certo, não. Tem sentido o que você está falando, no sentido de, seu raciocínio está bem feito, mas eu não concordo com nada que você está dizendo, porque não é verdade. A lógica não tem compromisso nem com a mentira, nem com a verdade. Ela tem compromisso em fazer bem feito, ainda que seja uma tese mentirosa. Então, nós falamos em lógica como se fosse certo e errado. Falamos em compreensão como se fosse aceitação. Não. O indivíduo pode compreender e não aceitar. É como o processo da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. E o que é hermenêutica? Jesus possuía uma profunda compreensão no sentido de interpretar todas as coisas. Ele conseguia interpretar a vontade do Pai. Na ciência hermenêutica, nós encontramos vários tipos, métodos e princípios interpretativos. Por exemplo, para compreender alguém, um malfeitor, a hermenêutica nos ensina a interpretação genética. Existem vários tipos, dentre os quais a interpretação genética, a interpretação histórica, a interpretação evolutiva, a interpretação gramatical, a interpretação doutrinária, a interpretação teleológica, ou seja, interpretações de diversos níveis. Interpretação genética de um fenômeno, a origem do fenômeno, o conhecimento profundo, de onde ele veio. Ninguém pode amar alguém se não conhecer sua origem. Quem mais entende a nossa origem? Nosso pai, nossa mãe, ou aquele que nos viu nascer. A mãe e o pai, o amor da mãe e do pai vem de uma interpretação genética. E quando aquele filho pratica um ato mal, geralmente a mãe fala: coitadinho, ele foi se misturar com esses meninos por aí e acabou fazendo isso. Ele não era assim. Amor pela interpretação genética. Interpretação histórica. Conhece a história do indivíduo. É o que geralmente os advogados fazem. Quando vão defender um malfeitor ou uma pessoa que praticou um delito, eles falam da história. Ele nunca fez isso, foi a primeira vez. Ele sempre foi um bom pai, uma boa mãe. Teve um bom relacionamento com a comunidade. Usam da interpretação histórica para convencer o conselho de sentença que aquele homicida não é tão ruim assim. Ou então a interpretação evolutiva. O momento em que nós nos comparamos, o processo evolutivo, quando se saiu de um nível e entrou em outro nível, Deus também nos ama dentro do processo evolutivo da hermenêutica evolutiva. E a interpretação gramatical, interpretar a lei, no sentido declarativo, restritivo ou extensivo, a letra da lei. O apóstolo Paulo falava que deveríamos interpretar o espírito da lei, saindo da letra da lei, saindo da gramática. Mas quando se interpreta o espírito da lei, busca-se o quê? Também busca a finalidade social da lei. O Sermão da Montanha de Jesus, quando ele é interpretado no sentido teleológico, o que é interpretação teleológica? É quando se verifica
a utilidade, a necessidade, a importância daquele ensinamento para a sociedade. Interpretação teleológica é interpretação social, a finalidade social, a nossa função social dentro do contexto. O que é a interpretação doutrinária de um fenômeno? A interpretação doutrinária reúne todas as interpretações. É a interpretação mais filosófica, mais profunda, porque o doutrinador, ele interpreta um fenômeno, um ensinamento de diversos modos. Em nossa opinião, é a mais perfeita interpretação que existe. É a interpretação doutrinária. Também nós temos outros níveis de interpretações, outros métodos, por exemplo, como o método tópico problemático ou científico espiritual. O tópico problemático, o indivíduo sai do conflito, sai do problema e vai para o Sermão da Montanha para solucioná-lo. Vai buscar na lei algo para poder resolver o conflito. É um método tópico problemático. E também existe o tipo de interpretação sistemática. Se analisa o contexto como um todo. Mas também nós ficamos muito ligados às interpretações lógicas. A interpretação lógica é aquela que busca contradições, é aquela que busca coerência entre os raciocínios. Quando nós analisamos a autoridade de Jesus, segundo a hermenêutica da interpretação genética, a interpretação sistemática e lógica, nós percebemos a perfeição do Sermão da Montanha. E somente um ser com tamanho conhecimento poderia, por exemplo, nos legar a oração do Pai Nosso, que é, na verdade, um verdadeiro mantra, que é, na verdade, um código, uma chave que nos liga ao Criador por meio do perdão. Quando Jesus falou em perdão, é porque ele praticava. Porque quando ele falou em esperança, quando ele falou em fé, quando ele falou sobre tudo que ele desejou falar, as parábolas, por exemplo, é porque ele realmente sentia e compreendia com profundidade. A autoridade de Jesus, ela é respeitada por todas as religiões. O islamismo, os islâmicos respeitam a divindade de Jesus, a postura, a superioridade de Jesus. Os budistas, os sintoístas. É evidente que outros grandes mestres da humanidade, outros grandes avatares, souberam perceber essa autoridade. E nós, cristãos, e especialmente nós espíritas, compreendemos de uma maneira mais inusitada. Porque nós percebemos que nos ensinos de Jesus nos fala de uma justiça divina que ela é perfeita. A justiça da reencarnação. A justiça da comunicabilidade por meio da mediunidade. O estudo da mediunidade e a excelência da virtude e da caridade. A autoridade de Jesus vem da sua função social. Ele não foi um monge que se trancou, que entrou numa caverna e esperou atingir o Nirvana ou atingir a iluminação. Ele esteve no meio do povo. Ele comeu como todos comem. Ele esteve ali, como ele mesmo disse, come o Filho do Homem, come e bebe entre vocês. Não se isolou no deserto para poder estar em constante contato com o Criador. É evidente que ele teve muitos momentos de oração. Mas Jesus foi o equilíbrio. Ele foi o único que tirou 10 em tudo. Na sua atividade espiritual e na sua atividade social. Esteve na casa de Simão Cirineu, que não o beijou, que não o cumprimentou como deveria cumprimentar, mas soube enaltecer aquela mulher que lavava seus pés com lágrimas e enxugava-os com o cabelo. Jesus não se esquivou diante dos que sofriam, não se esquivou diante daqueles que eram marginalizados da época. Jesus esteve sempre ao lado do sofredor, ao lado dos sem esperança, ao lado dos que não tinham fé, ao lado dos marginalizados por todas as sociedades. Ele caminhava e uma multidão de sofredores o acompanhava sempre. A grandeza desse mestre, a beleza desse espírito ainda é um mistério. Porque o amor é um verdadeiro mistério. O amor ainda é um grande mistério. O que é que sentimos do amor? Um pouco das emoções que o amor nos proporciona. Mas o amor cósmico do Cristo, essa condição suprema de humildade, de se esvaziar diante do Criador,
A humildade de Jesus era o vazio que existia entre ele e o Criador. Ele se transformou em taça vazia para que o nosso Pai amantíssimo pudesse colocar ali o líquido do amor que ele desejou. E foi por isso que nas margens do Rio Jordão ouviu-se a voz: esse é meu filho bem-amado, a quem me compraz, a quem me dá alegria. Imaginemos só a sintonia desse ser com o nosso Pai. Se Jesus foi essa grandiosidade, se Jesus curou a todos a ponto de muita gente pensar que ele é o próprio Deus, imaginemos então o nosso Pai, ele que nos criou, e a ele toda a honra e toda a glória, a ele todo o nosso amor, toda a nossa paixão. Ele que é o Criador dos mundos, das eternidades, dos sóis, de todas as estrelas. Essa potência que nós, formigas pensantes, formigas humanas, estamos ainda muito longe de entender essa infinitude, essa capacidade de criação, essa grandeza, esse poder criador, essa causa de todas as causas, essa transcendência, essa origem de um esquetiofirese, de uma imanência da eternidade que nós não podemos nem imaginar. A autoridade de Jesus foi a autoridade do próprio Pai. Quando ele dizia: eu e o Pai somos um, numa sintonia, numa perfeita sintonia de amor. Meus irmãos, não vamos pensar que essa sintonia de amor é apenas uma utopia, ou uma utopia da parêmia. O que é parêmia? Máxima, brocardo, provérbio. E utopia, ilusão. Não se trata de uma utopia da parêmia. Se trata de uma realidade patente. Se trata de uma verdade, mais do que uma realidade, uma verdade. Há uma diferença entre realidade e verdade. Realidade é o que a gente vê, mas nem tudo que a gente vê é a verdade. A verdade pode ser vista ou pode não ser vista. A verdade é o que é realmente, não a realidade. Quando nós assistimos a um filme ou uma novela, estamos vendo a realidade, mas ali não é a verdade. São representantes, são atores, são atrizes. Ali se encontra uma realidade, mas não é a verdade. Não está acontecendo realmente, ou melhor, verdadeiramente. O amor do Cristo e o amor que está para nós tomarmos posse dele, o amor de Deus é a nossa herança. Não há como viver sem amor. Não há como ser feliz sem amor. Porque a autoridade de Jesus, ele também, de algum modo, por osmose, como satélite que capta a luz da estrela, ele passou para os seus discípulos. Em algum momento, o apóstolo Pedro agiu com essa autoridade. Paulo também, João também, curavam. Mas eles sabiam que eram satélites. Eles sabiam que estavam sob a égide dessa autoridade potente do próprio Cristo. Vamos abrir os nossos corações para Jesus. Não vamos ter medo de coisa alguma. Vamos abrir as nossas mentes para essa autoridade divina que nos fala em amor, amar sempre. Meus irmãos, vamos buscar o amor, como aquele sedento no deserto que busca alguma coisa para não morrer de sede. O amor é a única saída que temos. O amor é a única forma de verdadeiramente sermos felizes nesse planeta. Não há condição de vivermos sem amor. O amor é a nossa natureza. Nós somos feitos, a nossa matéria-prima é feita de amor. E é nisso que e esse é o nosso destino. É para isso que nós existimos. A autoridade de Jesus também existe em nós. Se ele curou apenas pelo toque das mãos, e curou inclusive a distância, vamos tocar em Jesus. Nós que estamos enfermos por alguma razão, nós que estamos na turbulência espiritual por alguma razão, vamos orar, vamos tocar em Jesus, vamos querer que ele coloque o seu manto sobre nós. Não tenhamos medo de dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Senhor, por favor, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por mim, cuida de mim, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Me plenifica com teu amor, para que eu possa passar como satélite essa luminosidade para todos os meus irmãos. A autoridade de Jesus é a autoridade do amor. E a autoridade que cada um de nós auferiremos no futuro será essa autoridade de amor que vem do nosso Pai,
que vem dessa beleza, essa grandeza de amor, que ainda é um mistério para todos nós. Muita paz a todos.